pessoal, agora como prometido a gente vai para a tela do computador, tá? Para a gente poder ter um entendimento melhor. Esse aqui é o software GeoGebra, tá? Ele é um software gratuito. Ele é interessante porque ele nos possibilita mostrar os gráficos computacionais. Então, para quem tem dificuldade de desenhar como eu, fica mais fácil a nossa visualização, tá? Então a gente vai aqui pegar agora e aplicar aqui os conceitos para a gente poder fazer o cálculo de otimização, no caso aqui, ó, de maximização do lucro para a fábrica, de rádios, ok? Bom, a primeira coisa a se fazer aqui então é que nós temos duas variáveis, né? O que vai interferir na lucratividade aqui é a quantidade de rádios standard e rádios luxos que eu vou produzir, ok? Então é isso que vai variar para que eu consiga atingir aí o lucro máximo, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou especificar aqui no TXT que o X vai ser rádios standard, então o nosso eixo X vai ser os rádios standard, ok? E o eixo Y vai ser para os nossos rádios luxo, ok? Luxo, maravilha. Bom, o lucro, como que ele vai ser calculado esse lucro? Existe uma forma, não é isso? Seria, então vamos colocar lucro, não seria a quantidade, né, de rádios standard X vezes o valor que é esse rádio standard. Então X vezes 30 mais Y, que seria a quantidade dos rádios luxo, Y vezes 40. Eu poderia aqui, só para ficar mais fácil a visualização, é claro que ela vai respeitar, a gente precisa respeitar a precedência matemática, ok? Agora eu tenho o seguinte, eu tenho uma fórmula que vai me dar o lucro, eu tenho que maximizar, eu preciso descobrir a quantidade de X, né, de rádios standards e a quantidade de Ys que eu preciso produzir, no caso rádios luxos, para poder maximizar esse lucro. Porém, eu preciso respeitar as restrições, tá? Para o rádio standard, tá? Se eu pegar aqui o rádio standard, eu posso ter no mínimo, né? No máximo 24 pessoas. E eu gasto aí um homem-dia. Então, como eu gasto um homem-dia, eu tenho que X tem que ser menor ou igual a 24, ok? Bom, essa informação, tudo bem. Aí nós vamos agora para o rádio luxo. A nossa linha de produção ela só pode ter 32 pessoas, porém eu gasto 2 homens por dia para produzir o rádio. O que eu faria então? Esse Y, ele não pode ultrapassar o valor de 16, então ele tem que ser menor que 16, ok? Bom, existe uma outra restrição que é o seguinte, a soma de produção do número de pessoas na rádio luxo e na rádio standard não pode ultrapassar os 40 empregados que essa empresa tem. Então eu teria aqui X mais, no caso agora, como consome 2 homens-dias, o luxo seria 2Y menor igual a 40. Então essa soma precisa respeitar. Então aqui, ó, vamos só delimitar para você. Aqui está as nossas restrições. Eu não posso ultrapassar o valor de 24 pessoas na linha standard e não posso ultrapassar 16, tá? Aqui no caso é porque eu estou dividindo a quantidade por 2, já que eu gasto 2 homens para produzir um rádio, tudo bem? Então eu já estou simplificando. E aqui, ó, só para ficar mais fácil a sua visualização, nós temos a nossa função objetivo.
que é de maximização. Maximizar, ok? Nós queremos maximizar o lucro. Então, nós temos aqui nosso modelo matemático. Agora vamos explicar isso no GeoGebra, como se utiliza esse método do gráfico, ok? Bom, nós temos aqui que o x seria igual a 24. Então, você pode vir aqui e fazer a entrada x igual a 24. Então, no eixo x, ó, a gente já tem aqui sinalizado uma reta, tá vendo? Essa reta aqui, ó, para x igual a 24. O y, ele pode ser igual a 16. Maravilha. Nós temos aqui, então, que o x ele pode, dessa área aqui, dessa linha para baixo até o claro zero, né? Por se tratar de pessoas, não existem pessoas negativos aqui em termos de quantidade, ok? E o valor de y em relação às pessoas da direita para a sua esquerda, ok? Bom, agora, o que acontece? Nós temos uma outra restrição, essa aqui. Basta você colocar também aqui, ó, que x mais 2y tem que ser igual a 40. Agora, nós temos aqui a restrição relacionada, essa restrição aqui, essa reta, está relacionada à soma de funcionários para cada linha, pode ser exatamente igual a 40, tá? Bom, se a gente reparar agora, nós desenhamos as restrições, ou seja, ó, o x ele só pode desse valor para baixo, o y, ok? O x da direita para a esquerda e aqui também, ó, essa equação, tudo que está abaixo dela, eu respeito essas restrições. Então, vou desenhar aqui para você, ó, o que a gente chama de área simplex, tá? Não vai, pode ser que não fique aqui bem nas interseções, mas você vai entender, ó. Então, agora, nós temos aqui toda essa área em vermelho, é o que a gente chama da nossa área simplex, ou seja, os valores para respeitar as restrições podem ser assumidos a partir daqui, tá? Perdão, que aqui, ó, não é. Se eu só refazer essa área seria aqui, eu vou eliminar esse ponto aqui. Seria isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui, 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 respeitando a interseção dessas retas, ok? Ó. Então, evidentemente, a gente não vai para o lado negativo, porque número de pessoas não pode ser negativos, ok? Só são inteiros positivos, assim também como não existem meias pessoas, ok? Bom, então agora o que acontece? Nós temos a nossa função lucro, não temos? Bom, o que poderia ser feito neste caso? Para a gente descobrir essa reta, né, em relação a essa reta dessa função objetivo. Eu isolaria o termo em y, então deixaria lucro, vamos assim deixar lucro, para você entender, igual. Então eu tenho aqui menos 30x, ok? Porque menos 30x vai passar para cá, ele é positivo, vai passar para cá, eu fico com 40y, ok? 40y. Tudo bem, então eu vou agora criar uma função, um f de x, né, a função y, para me descobrir o coeficiente angular dessa reta lucro, tá? Então agora o que eu faço? Eu passo o termo 40 dividindo. Então eu teria ali lucro dividido por 40 menos 30 dividido por 40 fica 3 dividido por 4, 3 quartos de x igual a y. Bom, a gente sabe que em equações do primeiro grau, o coeficiente angular da reta
é aquele, o valor de A é aquele que acompanha o valor com x. E esse aqui seria o coeficiente linear, ok? E o lucro dividido por 40 é o coeficiente linear. Por que não interfere nesse caso? Porque o lucro, na verdade, é resultado entre o valor de x e y. Então, o que vai interferir para a gente neste caso é o menos 3/4. Então, basta eu aqui agora, para mim, criar uma reta de segmento com coeficiente angular de menos 3/4, colocar y igual a menos 3 dividido por 4 x. Note que ela já construiu a reta aqui para nós, ó. Essa reta aí, ó. Essa reta aqui, ó. Reta I. Ok? Opa. Vamos redesenhar novamente. Então, y igual a menos 3/4. 3 dividido por 4. 3/4 menos 3/4 de x. Ok. Então, aqui agora, ó, o que acontece? Nós temos a reta com o coeficiente. Agora, para a gente descobrir a maximização, ou seja, eu vou aumentar, eu vou sempre movimentar para o lado do quadrante positivo, pois eu quero maximizar. Então, ó, eu sempre vou, ó, em termos de movimento, e vou até o último ponto em que essa reta pode encostar nessa área simplex. Ó. Então, nós temos a área simplex e vou até o momento em que essa reta encosta nessa interseção aqui, ponto D. Ok? Ó? Então, eu crio até aqui o ponto. Ó. Vou maximizar aqui. Ó. Então, aqui, ó, no ponto D, é o nosso ótimo, o nosso resultado ótimo. Neste caso, o nosso resultado aí, ele foi ótimo. Por quê? Existe uma solução que nos vai trazer, uma única solução que nos vai trazer um resultado ótimo, tá? Vamos só marcar esse ponto para retornar o valor. O ponto D, ó, nós vimos aqui, ele é o quê? Para x igual a 24, ou seja, ó, para 24 rádios standard e 8 rádios luxo. Então, se eu fizer a operação agora, eu tenho aqui que o lucro obtido seria o quê? 24 vezes 30 mais 8 vezes 40. E esse resultado, então, nos gera um lucro maximizado de R$ 1.040, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer outros exercícios para que a gente possa desenvolver, então, desenhar as nossas funções e restrições, ok? Essa é uma forma de se fazer, ok? Só que o método do gráfico, ele existe uma limitação para ele. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando apenas com duas variáveis, rádios standards e rádios luxos. E evidentemente que no gráfico nós temos aqui o eixo Y e o eixo X. Caso viesse a ter uma terceira, esse gráfico nosso ficaria tridimensional. Então ficaria um pouco mais difícil de fazer o desenho. Para isso a gente usa o método do simplex. Tá? A gente usa esse método que aí geralmente a gente vai para um software, no caso do Excel ou do Lingo, que a gente vai utilizar no nosso curso. Tá? A gente vai fazer ele manualmente também, mas à medida que a quantidade de variáveis vão aumentando, 5, 10, esses cálculos eles são exaustivos. Aí é que o computador entra no nosso curso, a importância de se utilizar o computador para agilizar esses cálculos, ok? Então, nós vamos fazer agora uma bateria de exercícios para
o método do gráfico, tá? E é isso aí. Então, depois nós vamos entrar nos casos do método simplex para 3 variáveis ou mais, tudo bem? Um grande abraço, te espero aí na próxima aula.